Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um History Vlog aqui pro canal. Hoje é dia 17 de maio de 2026 e agora são 8h51 da manhã. Bom, hoje é um domingo, né? Normalmente eu não estudo no período da manhã dos domingos, porque eu vou pra missa. Só que ontem foi sábado e eu tive o retiro da Crisma, então participamos da Santa Missa e eu resolvi não ir hoje para ficar estudando, porque eu tô com muita coisa para fazer. E como ontem o retiro foi o dia inteiro, eu não consegui estudar absolutamente nada. Eu saí daqui de casa, eram 6h30 da manhã e cheguei aqui em casa 6 horas. Eu nem tinha percebido que o microfone estava desligado no último take. Na verdade, ele não estava conectado. Enfim, eu vou correr agora contra o tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer, já são quase 9 horas. E eu não planejei nada pro dia de hoje, assim, não organizei nada. Eu realmente vou focar em desacumular as pendências. Então, resolver muita lista, ver videoaula e também responder o meu Anki, porque meu Anki, assim, tá só misericórdia, principalmente de biologia. E é isso, eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser. Hoje eu pretendo estudar bastante, bastante mesmo, porque só assim pra eu conseguir dar uma desacumulada nas coisas que estão pendentes aí. Enfim, é isso. Voltei, gente, eu fiz 2 horas de estudo no período da manhã. Fiz alguns minutinhos de flashcard respondendo Anki e alguns minutinhos de questões. Minutinhos não, foi mais ou menos 1 hora resolvendo questões de matemática, que foi a lista de PA e PG. Só que, claro, eu não consegui fazer todas as questões, até porque são 121 questões. Acho que é isso. Enfim, é muita coisa, mas a quantidade de questões que eu fiz, eu consegui ter um índice bom de acertos, então eu não vou fazer mais por hoje, vou deixar para fazer outros dias. Vou destrinchar a lista ao decorrer desse mês, até porque são muitas questões e não dá para eu fazer isso em uma semana. Enfim, agora eu não sei para que matéria que eu vou. Eu fiz algumas questões de matemática, estava pensando em permanecer em matemática, só que em vez de fazer questões, ir para as aulas de geometria plana. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um bloco de 1 hora e aí depois eu paro, né? Depois do bloco de 1 hora, eu paro, tiro 30 minutos para resolver flashcard. E aí eu acho que eu vou ficar fazendo isso porque eu tô com muito flashcard para resolver. Então, coloquei aqui 60 minutos. E eu acho que eu vou fazer, então, 60 minutos de matemática. Dá tempo de eu ver essas aulas de triângulos aqui. E talvez começar logo a lista de triângulos também. E é isso. Enfim, agora eu vou conectar o meu fone no computador e já vou começar vendo as aulas. São 3 aulas e depois vem a lista de questões, que são 90 questões mais ou menos. Vou ver quantas que eu consigo fazer hoje. Acredito que não muito, porque eu demoro bastante para fazer as questões de matemática, principalmente essas de geometria plana. E é isso. Eu peguei essa bebidinha aqui, que é um Profox, para ver se me ajuda um pouco em relação ao sono, porque eu tô com bastante sono. E let's go, porque ainda tem muitas horas de estudo por hoje. Terminei de fazer as coisas que eu tinha pra fazer, né, nos 60 minutos. Acabou que eu não consegui fazer o que eu queria fazer, que era ver as 3 aulas e começar a lista de triângulos, não deu. O que eu consegui fazer foi ver 2 aulas e fazer todos os exercícios de fixação. Na verdade, faltou 2, que eu vou terminar agora bem rapidinho, mas são listazinhas bem rápidas, bem tranquilas, mais para fixar mesmo as fórmulas e alguns outros conceitos que o professor trabalhou nessas 2 aulas. Essa foi a listinha de exercícios de fixação. Aí faltou essas 2 aqui. Eu fiz essas 3 e faltou essas 2 aqui. Que eu vou fazer elas bem rapidinho. E aí depois eu começo o próximo bloco. Vou aproveitar esse tempo aqui e vou criar alguns flashcards da teoria que eu vi hoje, né, das 2 aulas. E também vou passar algumas informações aqui para o caderninho de erros,
Eu não tô usando ele só para colocar os meus erros, mas eu tô gostando de acrescentar algumas coisas importantes das aulas que eu vi, principalmente em relação à matemática. Porque para mim, fazer os exercícios é mais fácil eu vir aqui e procurar o que eu quero específico. Então, vamos supor que é a fórmula de PG de suma dos termos. Então, eu venho aqui e eu já sei onde fica, que é essa parte aqui. Na verdade, não tem suma dos termos aqui. Termo geral da PG. Aí aqui, tá tudo aqui. Então, para mim é mais tranquilo do que se eu fosse procurar a fórmula dentro do arquivo, né? Tem arquivos que são muito grandes, então que tem muitas páginas, tipo 70 páginas, o de matemática básica. Então, eu demoro bastante para encontrar a coisa específica que eu preciso e acabo perdendo um pouco de tempo. Então, estava sendo mais fácil colocar informações mais pontuais nesse caderninho aqui, fazendo uma síntese do que eu vi, do que é mais importante e relevante na hora de responder as questões. Vou colocar 15 minutos aqui para eu conseguir responder os flashcards. Responder não, criar os flashcards das aulas de hoje. Acho que vai ser bem rapidinho. Normalmente eu demoro, mas acho que eu vou conseguir ser mais rápida. E aí, se der tempo, eu corro e passo pro caderninho de erros logo também. Então é isso. Let's go. Vou colocar meu fonezinho para não me distrair. E já eu volto. Terminei de criar os flashcards de matemática e agora eu vou para outra matéria. Eu ia fazer 30 minutos de Anki, só que eu não vou conseguir fazer agora porque já são 3h47 da tarde e eu preciso ver outras matérias hoje. Então, vou para biologia e aí faço esse bloco de 1 hora de biologia e depois tiro 15 minutos para responder Anki. Vai ter que ser 15 minutos porque se eu fizer 30, vai acabar que eu não vou conseguir estudar a quantidade de matérias que eu quero estudar hoje. Então é isso. Eu vou para biologia, vou fazer uma lista de nucleodivisão celular, mais especificamente de cariótipo. Gente, consegui fazer 15 questõezinhas de nucleodivisão celular. Foram ótimas, consegui dar uma boa revisada nesse conteúdo. E agora, aproveitando que eu já estou no embalo das questões, eu vou continuar em biologia, só que eu vou fazer questões de outros assuntos. Pensei em colocar um filtro de questões com bioquímica, citologia e engenharia genética também, porque são assuntos que eu não reviso já tem um tempinho. E é claro que eu vou usar o site do Repertório Enem para isso. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o filtro de questões. Já entrei aqui no banco de questões do site do Repertório Enem. Aí eu venho em filtros e vou colocar a disciplina, que no meu caso aqui é biologia, o conteúdo, eu vou estar colocando bioquímica, citologia e genética. Tópico de bioquímica, eu vou escolher ácidos nucleicos, água, carboidratos, enzimas, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas. De citologia, eu vou escolher aspectos gerais, bioenergética e metabolismo energético. E de genética, eu vou escolher engenharia genética, RNA e DNA. Pronto. Aí você pode colocar o assunto, o ano das questões, a dificuldade e a instituição. No meu caso, eu vou colocar só as instituições. Vou colocar Enem, deixa eu ver. Vou colocar também FAMEMA, FAMERP. Vou colocar USP. Vou colocar UNB, cadê? UNB, a Unesp, a Unicamp, Unicentro também. E, deixa eu ver. E a USP. Pronto, aí agora eu vou vir aqui em buscar. Vou responder as questões e já eu volto. Vou responder uma questão aqui com vocês. Vou responder essa aqui do Enem 2025. Aí, o mais legal é que tem os comentários dos alunos, o que é muito legal, porque você consegue entender melhor, de fato, o seu erro. Nesse caso, eu acertei, então, melhor ainda. E também tem o gabarito comentado, que é um gabarito um pouco mais completo, que faz a discriminativa das alternativas e tudo mais. Para vocês verem o tanto que é bom para revisar. Bom, é isso. Vou para a próxima questãozinha aqui. E vou fazer umas 15, talvez.
E aí depois eu volto. Depois de quase uma semana sem gravar pra este vlog, voltei. Hoje é dia 26 de maio e agora são 21h14 da noite. E é uma terça-feira. Uma terça-feira. Geralmente não gravo. Na verdade, eu acho que eu nunca gravei durante a semana pra vocês. Não, na verdade, minto. Eu devo ter gravado, mas era dias da semana que provavelmente eu não tive aula. Então pode ter sido isso. Mas hoje eu tive aula, fui pra escola, cheguei meio-dia, fiquei arrumando a casa até as 2 da tarde. E cheguei meio-dia, não. Saí da escola meio-dia, eu cheguei em casa 1 hora. Então eu fiquei arrumando a casa até as 2 da tarde. Estudei das 2 até as 4. Ou seja, eu fiz 2 horas de estudo no período da tarde e tive que ir na casa do meu avô e da minha avó, visitar eles. E aí foi isso, acabou que a gente rolou, cheguei em casa, já era quase 7 horas da noite. Aí até eu jantar e arrumar um quarto, comecei os estudos 8h30. É isso, gente, o resumo do meu dia. Como eu não quero perder a minha sequência de quantidade de horas de estudo, eu vou estudar agora até as 11, mais ou menos, vou ver até que horas eu estudo, porque eu não posso dormir muito tarde, porque amanhã eu queria acordar bem cedo. Queria acordar umas 5 horas. Porém, no entanto, todavia, se eu acordar às 5 horas e eu for dormir às 11, eu vou acordar, tipo, destruída. Mas, vou fazer o teste. É isso, gente. Vou parar de enrolação e vou continuar. Eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir. Ignorem se eu falar alguma coisa errada, ou enfim, porque eu tô realmente com bastante sono. Mas é isso. Até agora, no período da noite, eu fiz 36 minutos. E desses 36 minutos foram 2 aulas. Foram aulas de matemática. Foi uma de retângulo e uma aula de losango. E agora eu vou pra aula de quadrado e eu finalizo matemática por hoje. E depois eu vou pra outra matéria. Ah, e hoje eu vi geografia, vi uma aula de geografia. E respondi flashcards também. E vi outras aulas de matemática, só que foi no período da tarde, né, no caso. Eu vi no período da tarde 2 aulas de matemática. É isso, gente. Ah, e outra coisa. Hoje eu comprei uma plataforma voltada especificamente para o vestibular que eu vou prestar. E para o PAS, né, que é o Programa de Avaliação Seriada. Enfim, é isso. E aí, a partir de amanhã, eu vou começar a estudar. Não, a partir de amanhã também não, né? Mas assim, talvez na quinta, na sexta, ou então na segunda que vem, eu comece a estudar realmente focado pro vestibular. Porque eu preciso criar um cronograma para me organizar quanto aos conteúdos do Enem, quanto aos conteúdos do vestibular e do PAS também. Então, preciso dessa organizada. E é isso. Let's go, gente. Eu tô com um cronômetro aqui, marcando 50 minutos. E, na verdade, esse cronômetro tá atrasado. Eu vou me basear no, no cronômetro do YPT. Pra mim é melhor. E aí, enfim, na hora que eu fizer 50 minutos, eu paro e faço 10 de Yankee. Eu tô fazendo assim, porque senão não vou conseguir desacumular meu Yankee nunca, porque é impossível. E é isso, deixa eu ligar essa luz aqui pra ver se fica melhor. Vou tomar essa bebidinha aqui, não sei se vai me ajudar com sono, acredito que não, mas acho que é melhor do que cafeína, né? Enfim, gente, vou parar de enrolar aqui. E voltando rapidinho, pra hoje, não sei se eu vou fazer isso hoje, mas eu ainda tenho que fazer um resumo sobre a Tatiana Sampaio, porque a gente vai apresentar a Tatiana Sampaio, o trabalho, na verdade, da Polilamina e tal, na nossa Feira de Ciências. E aí eu preciso entregar um resumo amanhã. Eu não sei o que eu faço. Finalizei a aula de matemática, de quadrado, e agora eu tô com muita coisa pra criar o flashcard, só que eu acho que eu vou deixar pra criar amanhã, e vou focar, dar ênfase nas aulas mesmo. Então, eu não sei pra que matéria eu vou. Eu tava em geografia, tava bem legal, por sinal. Química, eu não sei, eu tô querendo primeiro resolver as listas de química, que é de ácidos e bases, e depois eu continuo. Falta pouca coisa pra acabar química inorgânica. Faltam 3 aulas só, então, tipo assim, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Falta reações de simples troca, reações de dupla troca e acabou. Acabou, gente. Não são 3 aulas, não são 2, na verdade. Então, eu acho que eu vou primeiro sintetizar direitinho o que eu já vi de inorgânica e depois eu finalizo as 2 aulas e aí finalizo o módulo completo com o simulado que tem pra fazer. Tá, dito isso, como eu já vi uma aula de geo, eu acho que eu vou pra História do Brasil. Eu entrei em Brasil Colonial tem pouco tempo. Eu acho que eu vou pra História do Brasil e aí eu faço uns exercícios de capitanias hereditárias e invasão francesa. Falta só uma aula pra eu começar a lista, então eu vou fazer logo. Gente, isso aqui não dá energia, não. Assim, não sei se essa é a função dele, mas por enquanto eu tô com mais sono ainda, porque tem gosto de chocolate, enfim.
Cara, eu tô com muito sono. Eu vou baixar aqui o, a apostila, o roteiro de aula, né? De governo geral. E aí eu já começo a ver logo. São 12 minutinhos de aula, eu consigo ver bem rapidinho. E eu tô gostando de fazer isso com história. Eu já vou vendo a aula e depois. Ah, achei que tava desligado. Eu vou vendo a aula e criando os flashcards de história, porque, como eu não gosto muito, assim, não sou muito fã de história, eu acabo deixando de lado os flashcards. Então, eu tô gostando de fazer isso. Já vou abrir aqui o Anki e colocar em Brasil Colonial. Pra eu começar logo a criar os cards. Deixa eu só enviar por e-mail aqui. Hoje, se der, se o sono não falar mais alto, porque já está falando, na verdade, eu queria ver uma aula de análise de obra. Só pra ver como é que é. Mas assim, eu entrei em uma aula do curso aqui, né? Do curso novo. E eu gostei bastante da aula. A estrutura é bem legal. Enfim, gente, eu vou parar de falar, porque senão eu vou enrolar demais. Gente, terminei a aula agora. E aí eu vou começar a criar os flashcards. Bom, eu não ia criar os flashcards. Não, no caso, eu ia criar os flashcards junto com a aula, então eu ia vendo a aula, pausando e criando os flashcards dos tópicos mais importantes, só que não quis. Hoje eu quis diferenciar. Então terminei a aula e agora eu já vou criando os flashcards de acordo com o que eu achar mais relevante. E informações que provavelmente eu vou esquecer a longo prazo. Então é isso, eu vou fazer isso agora rapidinho. Eu acho que eu vou pegar um café. Eu sei que já são 10 horas da noite e eu não poderia beber café esse horário, mas eu realmente tô com muito sono, muito cansada. E eu preciso fazer 4 horas de estudo hoje. Então é isso. Gente, terminei de ver a aula. Agora eu vou criar os flashcards. Eu ia fazer tudo junto, então eu ia ver a aula e criando. Só que eu achei melhor fazer isso, né? Fazer dessa forma. Enfim, achei melhor criar agora, depois de ver a aula. Porque é pouca coisa, a aula foi bem rapidinho. Gente, faltam só 30 minutos para eu poder dormir. Só que me rendi ao café e agora eu estou muito elétrica. Então, assim, se eu vou conseguir dormir rápido, eu não sei. E é isso. Eu já comecei, já liguei o cronômetro aqui de questões. Agora eu vou responder as questões que eu tinha comentado com vocês. Vou fazer umas 10, basicamente. E aí depois eu vejo o que eu faço. Não sei se eu fico no Anki ou se eu vou ver aula de alguma outra coisa. Vamos ver. Talvez eu veja aula de biologia. Porque eu tô quase acabando o módulo de divisão celular. Núcleo de divisão celular. Eu vou entrar em mitose, eu acho. Gente, eu vou responder uma questão com vocês aqui. Vamos lá. No regime das capitanias hereditárias, parte de terra, da administração privada, na figura do capitão donatário. Documento regulamentava esse negócio, deixando claro que, apesar da responsabilidade pela capitania ser totalmente do capitão, a posse da terra exclusiva, posse da terra era exclusiva do rei português. Tá. Aqui a gente tem 2 trechinhos acerca da administração. Ao constatar os problemas do sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa instituiu clientelismo, tribunal da Inquisição, o fim do monopólio português da colônia, o território para o comércio, exploração imediato do sistema de capitanias, já foi considerado um fracasso, governo geral, 1548. Pronto, letra E. Foi, vamos para a questão 2. Do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias, implantado em 1534, não alcançou os resultados esperados pelos portugueses. Entretanto, as capitanias que progrediram e obtiveram lucros, principalmente com a produção do açúcar, estavam as de São Vicente, Rio Grande, Pernambuco, São Vicente e Pernambuco. Foi, letra E também. Próximo. Nossa, que texto grande. Calma. Mas na alternativa que apresenta corretamente algumas das causas do fracasso do sistema de escrita. A maior parte dos donatários inventou resistência de grupos indígenas, ocupações dos territórios tradicionais, os altos custos de manutenção e desenvolvimento das capitanias ou falta de assistência por parte da coroa portuguesa. Tá bom isso aqui. Por serem de origem, os donatários não demonstravam as habilidades necessárias para administrar realmente os recursos econômicos de capitania geraram lucros, forçando a coroa portuguesa a promulgar. Não. A natureza política do sistema de capitania também, fracasso agrícola também não, sistema entre qual da terceira geração, letra A mesmo. Gente, fiz as questõezinhas, as 10, errei essa questão 7 por besteira, falta de atenção. Mas, ó, a questão tinha que ser de qual banca? Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Calma aí que eu tô gravando com uma mão só. Aí. Tinha que ser essa questãozinha aqui, ó, dessa banca. Mas, enfim, foi besteira mesmo. Agora são 22h35 da noite, 22, né, no caso. E let's go. Foram 12 minutos de questões e agora estamos com 3 horas e 40 de estudos. E eu acho que eu vou ver aula. Acho que eu vou ver aula porque
que eu tô muito afim de ver ela. Eu acho que eu vou pra apesar de que física não tá, tipo, tão acumulado. Tá mais biologia e química mesmo. Deixa eu ver, biologia a gente já tá terminando o núcleo, divisão celular. Deixa eu ver se eu tenho lista. Eu comecei, tá, eu tinha lista que falava sobre ciclo celular e câncer, só que eu já fiz algumas questões, eu fiz 15 questões e acertei 14, então tá bom. Eu vou terminar essa lista depois. Eu vou, acho que eu vou ver aula mesmo. Vou começar a ver aula de mitose, 11 minutinhos de aula bem tranquilo, e aí eu já vejo a aula. E crio flashcards também logo em seguida, porque como não criei flashcard nem de matemática, nem da aula de geografia, se eu não criar flashcard dessa aula de biologia também, tô lascada amanhã. Vai ser 1 hora só criando flashcard. Enfim, é isso. Ontem foi segunda-feira e eu não tive aula. Não tive, foi reunião de pais, inclusive recebi meu boletim. E sobre o boletim, tudo tranquilo, notas boas, muito boas. E foi isso, gente. Aí o que eu ia falar, que, né, o fato de eu não ter tido aula, eu consegui estudar bastante. Fiz 7 horinhas de estudo. Nossa, eu fiquei tão feliz com isso no final do dia, porque fazia muito tempo que eu não estudava tantas horas. Geralmente estava fazendo menos, tipo umas 5 horinhas, que tava ótimo, por sinal. Só que não era o meu máximo. E ontem eu consegui dar o meu máximo nos estudos. Graças a Deus. Gente, o café me deixou tão agitada que eu não consigo focar em uma coisa só. Tava indo ver aula de biologia, lembrei que, olha o que eu tô fazendo agora. Eu tô fazendo dessa forma a resolução das questões de matemática e de física, né? Que são matérias que tem cálculo, assim. E tá ficando tudo. Eu tô gostando bastante dessa nova estratégia. Porque antes eu usava folha de rascunho ou então eu usava o próprio PDF. Só que eu achei dessa forma melhor, mais organizadinho, mais fácil de rever depois. Essa questãozinha eu errei, mas as outras que não estão escrito correção foram as questõezinhas que eu acertei. Aí eu comecei fazendo de PA e PG e depois fui logo pra geoplana, ó, geometria plana. Inclusive, cara, foi, nossa, eu tô tão feliz com o meu avanço em geometria plana, porque o ano passado, gente, eu não conseguia fazer uma questãozinha dessa de geometria plana, não dava. Eu não conseguia acertar, não sabia nem pra onde ir. Mas esse ano deu certo. Enfim, aí essas foram as questões que eu fiz até então, de geoplana. Acho que essa aqui tem que terminar. Enfim, eu tenho mania de falar enfim, né? Perdão, gente. Essa aqui eu corrigi. Não sei o que que eu... Ah, tá. Era uma questão de formiga. É uma questão muito específica de um caminho que a formiga percorre, acho que é isso. E aí eu não tinha percebido que um dos triângulos, que esse triângulozinho que faltava calcular, que era o espaço que a formiga tinha percorrido, que era esse negócio, esse tracinho aqui, era um triângulo semelhante. Ó, até questãozinha da FUVEST, gente, nossa, fiquei tão feliz com esse avanço, porque pra mim a geometria plana era impossível. Gente, já deu minha hora. Eu ainda não consegui terminar a aula. Eu esqueço, eu achei que dava tempo de eu terminar no período que faltava, né? Que eram 30 minutos. 30 minutos que faltavam? Não me lembro, acho que era 20. Só que não dá, gente. As aulas de biologia têm sempre muita informação e eu copio tudo à mão, vou preenchendo, né? O roteiro de aula junto com o professor, então demora. E é isso, eu consegui ver 6 minutinhos da aula. Mas foi bom que eu consegui entender bastante coisa também e revisei algumas coisinhas passadas no início do módulo. Então tá tranquilo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar anotadinho aqui, no próprio roteiro de aula, o minuto que eu parei da aula. Eu acho que mantém salvo, mas só por desencargo. E aí eu vou terminar ela amanhã cedinho, antes de eu ir pra escola. Já deu as 4 horas, deu agora, só que eu ainda tenho que fazer um... Não é um resumo, não, na verdade é o resumo. Aquilo que eu tinha falado pra vocês, né, sobre a Tatiana e a polilaminina. E eu vou fazer no computador aqui bem rapidão. Vou fazer um pra mim, pra minha amiga e vou imprimir. Eu acho que a ideia da professora não era essa, não era imprimir um resumo, mas eu vou fazer isso. E se der ruim,
deu, né? Fazer o quê? Eu acho que não tá valendo nada isso, não. Eu espero. É isso, eu fechei as 4 horas aqui, vou mostrar pra vocês. Peraí. Estão vendo? 4 horinhas de estudos. E vou fazer rapidamente, vou colocar 15 minutos pra eu fazer esses resuminhos. E eu faço o resuminho, imprimo, já deixo na minha pasta. E vou dormir, porque eu tô bem cansada. É isso, gente. Obrigada por terem acompanhado o vlog até aqui. Foi um vlog bem diferente do que eu tô acostumada a gravar, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo.